Álvaro Borba, do canal Meteoro Brasil, levou um couro no debate que ele fez com Arthur Duval, lá no podcast do Vilela. E nesse vídeo eu vou explicar para vocês por que isso aconteceu, por que a surra foi tão humilhante, e entendam esse vídeo como uma análise do debate, e não uma torcida. Vocês sabem, eu estava torcendo para Arthur esculhambar aquele careca ridículo, mas mesmo assim eu vou fazer uma análise concreta do que aconteceu lá e por que ele tomou esse couro maravilhoso, que eu e vocês com certeza adoramos assistir. Vamos lá, para começar, ele foi despreparado para o debate. Despreparado no sentido de não ter se aprontado para falar de nenhum tema que o Arthur não estivesse habituado a debater. Veja, você pode imaginar que ir preparado seria estudar os temas mais recorrentes nos debates do adversário, seria estudar os temas mais espinhosos. Ele foi lá com todas as frases a respeito do áudio da Ucrânia na ponta da língua. Maravilhoso. Só que o Arthur fala disso todos os dias. Ele fala disso nas lives, fala disso no canal dele, fala disso em debates, na rua, em congressos. Ele está o tempo todo falando desses áudios. Ele é o cara dos áudios. Aí você vai e se prepara para falar dos áudios. Você é burro se você faz isso. Obviamente é burro. Ele deveria ter se preparado para trazer pelo menos 2 temas que não fossem do cotidiano do discurso do Arthur. 2 ou 3 temas que o Arthur não tocasse recorrentemente e viesse com dados precisos a respeito desses temas, com um estratagema bem traçado para falar a respeito desses temas, por menores que fossem, menos impactantes que fossem, serviriam, é claro, para dar uma pressão no debate e principalmente para ele gerar os cortes e posar de intelectual do jeito que ele queria. E aí esse foi o segundo erro. Tentar posar de intelectual, de arrogante, mas não ter assertividade nas suas falas, nas suas respostas. Isso é muito ruim, porque você fica parecendo simplesmente um idiota que tenta falar difícil. Foi o que ele fez. Ele vinha falando com várias palavras complicadas, uma dicção perfeita. Eu odeio gente com dicção perfeita. Eu acho que eu já falei isso para vocês, mas para mim quem treina ter a dicção perfeita é um picareta intrínseco. É sempre assim. Quem treina dicção perfeita para parecer esperto aos olhos dos outros é picareta. Eu tenho essa visão, mas pelo menos a clareza do discurso ela é necessária sim nos debates. Mas vamos ao que aconteceu. Ele veio com a postura arrogante, a dicção maravilhosa, mas não tinha nenhum estofo para falar do que estava falando. O Arthur vinha, fazia perguntas objetivas e ele tergiversava. Não conseguia responder de maneira objetiva. Ah, você acha que eu contratei ou não um sósia lá para fazer o papel do padre? O cara não conseguia responder. O cara não conseguia responder se havia ou não uma postagem do MBL anterior à da Mônica Bergamo em relação a Marielle Franco. Ele poderia ter respondido, havia ou não havia, de maneira simples e assertiva, mas não. Ficou tergiversando e não trouxe nenhum contraponto objetivo para colocar o Arthur na parede. Esse é o problema. No caso da Marielle, ele poderia ter feito inúmeras estratégias, poderia ter usado várias perguntas para tentar colocar o Arthur na parede. Poderia ter dito que, não sei se eu deveria, né, falar isso, porque vão usar depois. Bom, ninguém assiste da esquerda aqui, né? Que é o canal de extremista de direita, então eu posso falar para vocês, né, o que rola. Mas ele poderia ter dito, tá, o MBL não foi o primeiro a noticiar o que a desembargadora disse, mas o MBL claramente noticiou com um viés de descredibilizar a figura que tinha acabado de ser morta, para impedir que ela se tornasse um mártir, porque um mártir de esquerda com a grande força política não seria interessante para o MBL e os articuladores de fake news e de estratégia narrativa do movimento já deviam estar pensando nisso e vieram com aquela manchete dizendo que a narrativa da esquerda havia sido desbancada. É uma estratégia que eu pensei em 2 minutos aqui e eu fico surpreso dele não ter usado esse mesmo discurso, esse mesmo argumento naquele debate. Fico muito surpreso mesmo ele não ter se preparado de verdade para debater com o Arthur. E eu sei o motivo, pessoal, eu sei qual é o motivo. E vamos para o ponto mais importante desse vídeo, que não é sobre só o Álvaro Borba ou sobre meia dúzia de esquerdistas, é a esquerda inteira. Eles criaram uma fanfic sobre seus opositores e eles debatem com essa fanfic, com esse espantalho. O que o
o Borba, essa turma da esquerda tem sobre o Arthur? Eles têm a ideia que o Arthur é um predador sexual, que o cara vai na Ucrânia, vai na escola, não sei o quê, e é um tarado que está o tempo todo lá tinindo, fazendo várias atrocidades. Essa é a visão que eles têm, é o espantalho que eles construíram na cabeça deles, e aí eles acham que vão debater com esse espantalho. Só que chega lá, na realidade, o Arthur não é o espantalho que eles pintam. O Arthur, ele mandou um áudio bobo falando que mulher é gostosa na Ucrânia. Ele não fez exploração nenhuma, como eles gostam de ficar falando. E aí, ele chega no debate e tem uma saia justa, porque se ele disser que o Arthur fez exploração, que ele, né, sei lá, molestou gente, que fez o diabo, o que vai acontecer? Ele vai tomar um processo, porque isso é mentira, e muitos já foram processados por isso. Então ele não pode usar o espantalhozinho que ele inventou na cabeça dele e tem que debater com a realidade. A realidade é que o cara do áudio falou que a mulher lá é gostosa. E a mulher não deixa de ser gostosa porque tá ou não caindo bomba do céu. É muito simples. Ele não fez nada, não se aproximou de ninguém, não houve nenhum escândalo. Mas aí eles criam esse espantalho como se todos esses escândalos houvessem. Ah, Marajó, não sei o quê, a menina no colégio. Todos os casos que já foram muito desbancados, mas que para eles a realidade é diferente dos fatos. Entender, você precisa entender isso. Para eles, o Arthur realmente fez o diabo lá na Ucrânia. O Arthur realmente foi lá com a menina na escola e fez o diabo também. Fez o diabo no Marajó, faz o diabo em todo que é lugar. Ele é um opressor maligno. Para eles é assim. Essa é a realidade que existe dentro da cabeça deles. E para você entender o mundo, tem algumas coisas que você precisa entender. A primeira delas é a realidade objetiva. A segunda, sem dúvida nenhuma, é entender a realidade que existe na cabeça dos outros. Porque eles agem com base naquilo que eles imaginam do mundo, não naquilo que o mundo é. Isso vale para toda a esquerda. Agora vamos para esse ponto. A esquerda inteira vive uma fanfic de opressor e oprimido, uma espécie de conto pernicioso, maluco, em que eles estão sempre procurando aí as relações de poder, a opressão e o oprimido, o patrão e o empregado, o homem e a mulher, e está sempre essa dicotomia em que tem um oprimindo o outro e a realidade do mundo é uma grande guerra de classes, de gêneros e de tudo. Para eles o mundo funciona assim. E aí tudo que eles querem estabelecer como narrativa, todo o discurso deles tem essa base. Dizer que existe um conflito, a opressão, etc, etc. Quando isso tudo não passa de fanfic. É bobagem marxista, essa maluquice que eles têm por opressão, é uma coisa quase sexual que eles têm. Pegam muito de Foucault, que é outro que eles adoram também. Essa dialética hegeliana, isso tudo é fanfic dessa turma. E eles veem o mundo dessa maneira. Aí vão para um debate com alguém que não enxerga o mundo da mesma forma, com alguém que consegue ver as nuances das coisas ou que se comporta normalmente e fala com as pessoas normais, eles perdem. Por causa de quê? Porque o cidadão normal que vê esses debates, ele não pensa de maneira dialética. Ele entende que, pô, o cara tá ali acusando o outro de ser estuprador. Mas, pô, já foi arquivado o negócio. Não foi estuprador coisa nenhuma. Ah, o cara tá acusando o MBL de ter feito fake news. Mas, pô, o MBL não inventou nada. O MBL não contou nenhuma mentira. E aí? E é nesse ponto que eles perdem. Bom para vocês entenderem como derrotar a esquerda em debate. É simplesmente deixar eles viverem na fantasia deles, na fanfic deles. Vem o esquerdista debater com a fanfic e vamos nós debater com os fatos. E aí o público vai decidir, o público que é composto de pessoas normais vai decidir quem ganhou. Tanto que na bolha de extremistas de esquerda, dessa gente chupador de pinto aí, de louco, de tarado, o Álvaro foi super bem. E para eles não interessa a realidade dos fatos, interessa a historinha, o conto que eles inventam.